Fala pessoal, mais um Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais um episódio bacana pra você compartilhar com aquele amigo seu empreendedor e uma história de sucesso pra ser contada. Hoje, a Linara Borges, da farmácia Nossa Senhora de Fátima, farmácia de manipulação, não é qualquer farmácia não, Gil. E também não é qualquer farmácia de manipulação também, E não é qualquer historinha também de 2, 3 anos atrás, não. São quantos anos? São 38 anos, mais de 38 anos. Uau. 38 anos. Quase a sua idade. Isso. Olha que Olha massa, só, cara. nasceu no negócio. Praticamente, né? Então. Você foi manipulada lá, alguma coisa assim? É uma empresa familiar. Como é que começou? Então, é uma empresa familiar. Em 2024, nós faremos 40 anos. Começou, logo que eu nasci, a minha mãe se formou. E ela morava em Goiânia. Formou em farmácia? Em farmácia. Ah, que legal. Sim. E meu pai, ele é goiano. E ele foi transferido para Cuiabá. Ele veio trabalhar na cervejaria Brahma. Uma espécie de trainee de hoje em dia. E ela se formou e trabalhou 2 anos em drogaria, que a gente chama de dispensação. Que você entrega medicamentos, né? Uhum. E ela não se sentiu realizada com aquilo. E resolveu abrir uma farmácia. Ela gostava muito de homeopatia. Então, eles abriram uma farmácia de homeopatia, que é muito diferente de hoje em dia, né? Não tinha tudo isso que hoje é necessário para abrir uma farmácia. E aí, na loucura, ela gostava muito de homeopatia, na loucura, ela pegou 3 filhos pequenos, um bebê, e foi para a Argentina fazer uma pós-graduação em homeopatia. Já percebi o espírito empreendedor aí. Foi buscar a Sim. qualificação. Olha só. Foi com a minha tia e morou durante um tempo na Argentina para fazer a especialização em homeopatia, que é o que ela ama. E aí, manipulação, naquela época, nem se ouvia falar, né? Acho que nem existia ainda. Então, com o tempo, com o caminhar das coisas, surgiu também manipulação, né? E em manipulação eles foram pioneiros aqui. Nossa, ela estava super antenada, né? Imagino que seja uma pessoa... Por curiosidade, o que é homeopatia? E qual a diferença para manipulação, assim? Porque eu já ouvi falar, porque homeopatia, quando você A homeopatia pensa é mais nela, natural, é uma coisa, né? É uma coisa mais antiga, né? Isso, a homeopatia já tem mais de 200 anos, né? E ela não trata a doença, ela trata o que causa a doença. Então, se percebe muito resultado, né? E com coisas... É mais natural. Muito mais. E a ideia é você deixar o seu sistema, por exemplo, imunológico mais fortalecido para evitar de ter que intervir meio com preventivo. remédio depois. Isso. E ela é uma coisa mais de baixas doses, né? Mais duradoura, menos intervencionista, sabe? Menos efeitos colaterais. Trabalha a energia. Então, criança que tem asma, bronquite, problema respiratório, alergia. Eu tive. Minha mãe falou, você foi curado com homeopatia. E tem comprovação científica, tudo, tem essa vertente da medicina, né? Legal. Então, hoje nós somos referência em homeopatia aqui. Nosso laboratório é lindo. O dia que vocês quiserem ir lá conhecer, nós estamos de portas abertas. Que legal. A gente tem uma pessoa que faz homeopatia, porque ela já está com a gente há mais de 20 anos. Porque a energia da pessoa também interfere no medicamento. Uau. Então, a minha mãe não gosta que qualquer pessoa manipule você pra lá, mas acho que melhor você não ir, né? Deixa dando certo os remédios lá, a energia do Gil talvez... E aí ela voltou da Argentina, para de conversa fiada, rapaz. Minha energia é ótima. Homeopatia, irmão. Ela voltou da voltou da Argentina. E aí, como é que foi? Aí já decidiu de cara montar uma farmácia de homeopatia e manipulação? Não, já estava montada. Mas aí, naquela época, hoje em dia, você precisa ter um farmacêutico o tempo todo dentro da farmácia. Né? E naquela época, não. E aí ela pegou os 3 filhos, a minha tia foi seu pai e meu pai ficou aqui tomando conta
da farmácia. Naquela época não se exigia, né, que tivesse um farmacêutico presente. Dependendo do que fizesse o pedido, ele entregava o remédio ou Brahma, né? Ele trabalhava na Brahma. No seu caso, é só a Braminha gelada, já resolve. As duas curavam. E uma coisa que eu lembrei ontem, assim, a gente morou por muito tempo nos fundos da farmácia. Porque a farmácia é ali na Isaac e vai até a outra rua. A rua do fundo ali, atravessa Alice. Então, a gente morava no fundo. E aí, acontecia muito aos finais de semana. Ai, meu filho tá doente, eu preciso de uma homeopatia. E aí, minha mãe abria tudo, ia lá e atendia. Ai, quanto é? Não, passa depois e paga. Tipo de empreendimento familiar, né? Era... Você lembra da cidade assim, interior, né? Mas Cuiabá era muito pequeno, né? Era muito pequeno, a gente conhecia todo mundo praticamente, né? E sendo uma empresa familiar, você estava falando dos seus irmãos, né, que são médicos e tal. Vocês, de alguma forma, foram motivados a entrar no negócio? O que te fez estar tão envolvida com o negócio? E o que você atribui o sucesso de uma empresa familiar? Então, eu acabei indo para Belo Horizonte fazer faculdade. Eu fiz Relações Internacionais, mas nunca atuei na área. E aí eu me formei, estava meio perdida, e daí o meu pai falou, não, vamos voltar para Cuiabá e vamos trabalhar lá, né, cuidar da empresa. Porque eu nunca tinha pensado nisso. E aí voltei para cá em 2006, 2007, e aí fomos tocando. E eu nunca na minha vida imaginei que eu faria farmácia um dia. E hoje eu faço farmácia. Ano que vem eu me formo. Aí eu comecei a fazer farmácia em 2015. Em 2016, eu resolvi que eu queria medicina. E aí eu prestei vestibular. Vou prestar vestibular para ver como é que eu me saio. E eu passei. Eu passei... Para de arrumar essas confusões. Eu passei e nem pensei, vou fazer medicina, né? Porque medicina... E aí fiz o semestre, gostei. No segundo semestre eu comecei a ter crises de pânico. E a minha mãe sempre me apoiando, mas assim, não, você vai formar, mas você não vai tirar seu CRM porque você vai cuidar da farmácia. Querendo passar um negócio. Né? Isso, porque como que eu vou deixar isso na mão de qualquer pessoa, né? Tudo que eu construí na minha vida, vou deixar nas mãos de outra pessoa. E aí, eu larguei a medicina, fiquei 3 anos pensando, volto, não volto, volto, não volto. Prestei vestibular de novo, passei de novo, fui 1 semana. Nossa! Medicina de novo? Uhum. Meu Deus do céu. Fui 1 semana, falei, não, realmente não é o que eu quero. E aí... E você sentiu isso como? Você acha que é espiritual? Alguma coisa, uma trava? Me deixava muito ansiosa. Uau. Muito ansiosa. E eu acho que o que é de Deus, assim, o que faz bem pra gente, não causa isso. Perfeito. Sabe? Então, eu falei, não é. E eu queria muito seguir os passos da minha mãe. Porque eu admiro a minha mãe muito como profissional. Ela é uma excelente profissional. Hoje ela é uma das farmacêuticas mais respeitadas do país. E aí, eu resolvi, vou voltar a fazer farmácia. Voltei em 2021, ano passado. Voltei a fazer farmácia. E é o que me faz feliz. Realizada. E é o que eu gosto, E eu acho que é um baita case de coragem, porque sair da zona de conforto... Imagina assim, quando você fez relações internacionais e falar, não, eu vou para o negócio da família, é coragem. Você fez toda uma graduação fora, você tinha uma vida profissional naquele setor pela frente. Depois falou, não, eu vou fazer medicina. Não é fácil, você não acorda e faz e passa. Né? Quem quer muito, às vezes não passa. Então imagina, você tem que se dedicar. Coragem para falar que não quer também. Porque tem muita pressão, gente que é frustrado na profissão. Você termina aí. Só que eu terminei de medicina há 6 anos. Né? Pra mais. Então, no mínimo. Tem muita gente frustrada hoje que não teve a coragem de falar que não. Aí coragem de fazer de novo. É o tal do se achar, né? Achar o seu dom, achar o que te faz feliz mesmo. Não adianta. É isso que eu gosto. E aí eu voltei pra faculdade e eu sou feliz. Aí. Eu não fico ansiosa. É leve. É leve. É homeopático. É gostoso. Hoje eu fiz um curso. Cara, eu vou usar homeopático pra tudo na minha vida. A homeopatia é maravilhosa. Mas e o sucesso da empresa familiar?
Então, muita paciência, porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente tenta separar as coisas, mas nem sempre a gente consegue. Você acaba levando algumas coisas para casa, né? Uhum. E muita persistência, muita paciência e muito trabalho, né? Muito trabalho. Sempre. Sempre. E assim, a gente preza muito pela nossa qualidade. Então, a gente não abre mão disso. Teve algum choque de geração quando você entrou pro negócio, entre você e seus pais? Sim. Porque isso acontece bastante, né? Eles estão lá muito mais experientes, né? Mas Sim. com a visão do que deu certo lá atrás, né? Aí quando você entra com todo o gás, toda a vontade, querendo novidade, a internet, enfim, né? Toda essa parte digital, né? Que você tem a nossa idade, a gente tem isso também, né? Não deu umas faíscas. Muito, muito, muito. E assim, eu falo que eu tenho que ir aos poucos, sabe? E comendo pelas beiradas para eu conseguir fazer alguma coisa, porque eu encontro bastante resistência até hoje. Uhum. Até hoje. Só que agora, como ano que vem eu termino farmácia, então eu tô conquistando mais respeito nessa parte técnica. Porque farmácia de manipulação, gente, é muito complicado. Não é igual a uma drogaria, que o produto já vem pronto e você entrega. Então, os processos são muitos processos, muita documentação, porque é tudo rastreado. A gente é fiscalizado pela Vigilância Sanitária, a gente é fiscalizado pela Polícia Federal, porque tem alguns produtos controlados, né? Alguns ativos que são usados para fazer entorpecentes, e aí a Polícia Federal controla. Então, você precisa de um farmacêutico ali no laboratório em tempo integral. Então, é bem complicado. E aí, eu tive um pouco de choque com meu pai em relação a isso, de querer fazer coisas novas, né? E a minha mãe, ela fica na parte técnica, como ela é farmacêutica. Então, eu falo, vamos fazer uma reforma no laboratório. Não, mas aí tem que mexer na vigilância sanitária, e daí é complicado, sabe? Então, agora... As licenças, né? Isso, e aí tem que mudar tudo, tem que mudar lá em Brasília, autorização especial, sabe? E aí eles ficam um pouco resistentes, mas eu tô conseguindo. Com você muita tá colocando a sua aí é aquela persistência. Mas sabe o que você faz? Vai em doses homeopáticas. Isso, mas é isso que eu faço. Vai devagar. Vou usar essa piadinha pra Que piadinha, cara. Eu sou um cara homeopático. Eu acabei de me tornar. Isso é muito legal, porque a gente não pode também ir com muita sede ao pote, né? Eu vejo em várias entrevistas, e até na nossa vida, né, Gil? O pessoal, a gente vem com uma energia, principalmente recém-formado. Só que a gente não pode esquecer que eles trouxeram essa empresa lá do ponto 82? 84. 82 é quando a gente nasceu, né? Eu nasci em 82 também. Então, de 84 até aqui, não foi à toa. Né? E se hoje você usufrui desse posicionamento de uma empresa tão sólida, né? E há tanto tempo, é porque eles também têm o mérito deles, né? E eles também têm que ter a humildade de saber que tem novas coisas que você tá atenta. Por exemplo, na pandemia, teve alguma coisa que vocês adaptaram na questão do atendimento, do online, alguma coisa assim? Sim, nossa, na pandemia a gente teve um aumento de fluxo, né? Foi bem significativo. Eu queria já há um tempo, a gente tinha uma loja no Shopping Três Américas, eu já queria fechar essa loja há algum tempo, porque eu acreditava que a gente precisava investir no digital, né? No atendimento não presencial. Não justificava mais você ter todos os custos de um shopping. Eu acho que é muito caro. Então, todo mundo passou a não sair de casa, né? Aumentou muito o delivery. Então, a gente aproveitou. E eu nunca consegui que eles entendessem isso. E aí, na pandemia, o shopping fechou. Eu falei, gente... É a hora. É a hora. É a hora, é agora. E aí, a gente fechou e a gente, graças a Deus, não sentiu isso, né? Não sentiu porque a gente
a gente faz delivery. Ninguém mais, né, sai de casa. Muito pouca gente. A gente ainda tem um fluxo bastante grande na loja, porque tem gente que gosta, né, de ir lá. Mas, assim, 70% é delivery. É um produto que você não precisa ficar experimentando, ver se serviu, se não serviu. Veio a receita, você mandou. E a marca é muito forte, né? Então as pessoas devem lembrar e procurar os canais de atendimento, Instagram, WhatsApp, essas coisas, né? E acaba se vendendo, né? Mas vocês não precisam fazer propaganda, por exemplo, também para fortalecer a marca e para manter a posição que vocês têm? Instagram, essas coisas. Faz isso com farmácia também? Sim. Eu nunca fui seguido por uma farmácia no Instagram. Eu também não sei como que funciona. Porque a gente pesquisa as coisas no Google, né? Aí a hora que entra no Instagram fica oferecendo, né? Aquele produto da farmácia, não. Mas eu acho que deve ter uma restrição, né? Com relação a oferecer. Tem uma legislação, né? E assim, a gente eu ainda tenho um pouco de resistência, né? Da minha mãe, por exemplo, de fazer essas propagandas. Porque é igual de médico, não pode antes e depois, mas a maioria faz, né? Mas assim, a gente está trabalhando. Se vocês pegarem o nosso Instagram, a gente fez uma repaginação, a gente fez um rebranding há um ano atrás, e aí mudou bastante, né? Quem me auxilia é a Ana Gabriela, da Interage. Ah, já passou por aqui. E tá ficando bem legal. Então, a gente tava estruturando para agora entrar com os patrocinados, né? Porque vocês conseguem ter produtos tipo de marca própria, alguma coisa? Nós temos. Não é só manipulação. Você fala, você vai no médico e ele fala assim, toma isso daqui, é manipulado. Então você consegue ter, sei lá, uma pomada, alguma coisa assim. Fala um exemplo aí, por exemplo. Alguma coisa afrodisíaca. Tem. É ignorante igual eu, Tem ômega, tem própolis, tem coenzima Q10. A gente tem uma linha própria. Também. Legal, então é isso que às vezes poderia ser propagandeado nessas redes Sim, também. sim. Até por isso a gente fez essa linha própria, né? Que não é produzido aqui. É produzido fora com a nossa marca. E aí a gente fez esses produtos para a gente poder divulgar. Legal. E uma coisa que a gente acaba vendo de algumas marcas dessa é que ela começa a vender um lifestyle, né? Que é um estilo de vida saudável como um todo, né? E aí você acaba abrindo para nutrição, não só medicamento, né? Tem algumas marcas dessas que começam como medicamento e daqui a pouco ela tá vendendo roupa de academia, porque a pessoa já está vestindo realmente todo aquele conceito. Não é que seja o caso, mas você tem um caminho muito grande pela frente a ser explorado. As pessoas estão cada vez mais não se preocupando só em remediar, mas em prevenir, né? E aí entra muito o caso de vocês. Isso, a gente faz muito, né? Os nutracêuticos, as cápsulas da beleza. Aí, Ju, essa né? você não conhece. Comprar de caminhão. A carreta, atacada. Então, nós lá na farmácia, a gente se preocupa muito com a saúde dos nossos clientes. A gente tem clientes desde que a gente abriu as portas, né? Então, a gente não se preocupa, a gente podia ganhar muito mais dinheiro, mas a gente se preocupa com a saúde dos nossos clientes, entendeu? E é o mais importante pra gente. Então, a gente tem tudo isso, vitaminas, minerais, roupa com proteção solar também, a gente tem. Acertou, miserável. Deixa eu fazer uma pergunta meio ignorante aqui, mas é uma curiosidade. A farmácia de manipulação, ela compra a matéria-prima. Sim. E aí ela manipula. O que determina o sucesso é ela saber manipular corretamente aquilo e nos procedimentos corretos. Ela não pode ali errar uma dose e tal. Não. Beleza. Se é assim que uma faz e a do lado também, o que diferencia uma da outra? O que diferencia a farmácia Nossa Senhora de Fátima das outras? Eu vou falar da gente, né? A gente tem um laboratório de controle de qualidade. E todas as matérias-primas que a gente recebe, né, de fornecedores já verificados. Certo. Mas tudo passa pelo nosso controle de qualidade.
Ai, acabou uma matéria-prima e chegou, tem cliente esperando. Vamos pular esse processo. Não. Vocês testam a matéria-prima? Sim, todas as matérias-primas passam pelo nosso controle de qualidade. Ai, deu uma divergência. Devolve, reprova e devolve para o fornecedor. Pronto. Legal. Só aí você já matou a diferença entre uma e outra. Então, a gente tem uma bióloga, né, que ela trabalha só com isso, e ela fica lá no laboratório de controle de qualidade testando todas as matérias-primas. Se não tiver conforme, tiver qualquer divergência, a gente reprova mesmo e devolve. E a mistura? É manual? Você jogar uma matéria-prima com outra e tal, e fazer colocar dentro da cápsula, tudo manual ou já é industrializado? Isso aí, não, tem uma pessoa que pesa, né? As balanças, elas são, uma vez por ano, o Inmetro vem aferir e tem mais, e são aferidas todos os dias, né? Calibradas todos os dias. E aí tem um pesador que pesa. Aí a gente tem como se fosse um mixer, e aí faz a mistura. Ele tipo mistura. Batedeira. Tem umas esferas dentro, e aí ele fica ali girando, e aí mistura as matérias-primas, e aí vai para o manipulador. Aí tem as encapsuladoras, e aí ele espalha, coloca a cápsula, espalha e fecha a cápsula. E aí depois disso tem o peso médio. O que é o peso médio? A gente coloca o desvio, a porcentagem de desvio, e todas as cápsulas têm que ter mais ou menos o mesmo peso. Sim. Para garantir que tem... uma uniformidade na dosagem. Isso. Então, só depois que a gente libera para o cliente. Muito interessante, né? Eu tô querendo visitar mesmo. Muita responsabilidade. E muita responsabilidade. Uma vez eu trabalhei com psicultura, né, no grupo da família da minha esposa, e a gente montou uma fábrica de ração. E aí, fábrica de ração, nós vamos misturar ingrediente A com ingrediente B e tal. E vinha um dos ingredientes, era o premix, que aí é um composto com minerais e tudo. Então você pegava lá víscera, não sei o que, cálcio, blá, 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 e o mix. E um dia eu fui visitar a fábrica do premix. Aí que eu vi, porque lá o premix, ele é uma manipulação, uma multinacional. Aí falou, tudo isso aqui são a área onde chegam os produtos, como se tivesse as matérias-primas. Aí falou, se eu colocar 1 grama a mais daquele item ali, errado, eu mato todos os peixes do seu tanque lá. Sim. Porque aí eu vou colocar a dosagem errada também aqui, né, do premix. Então você vê o cuidado que tem que ter com a dosagem. Não é simplesmente misturar. É o fornecedor da matéria-prima, é o controle todo aqui, o lote, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho o lote aqui, eu sei quem manipulou, que dia que foi. É incrível o cuidado que tem que ter com isso. E nós não estamos falando de qualquer coisa, não estamos falando de um liquidificador que eu coloquei uma mola errada e ele não funcionou. Nós estamos falando de vida, né? Sim, na manipulação é tudo rastreado, né? Você sabe quem manipulou, quem pesou, de onde veio a matéria-prima, o lote, tudo é rastreável. E para onde está indo esse mercado? Você como sucessora, né, atuante no negócio, e visualiza o que para esse mercado da manipulação? Eu acho que a manipulação tende só a crescer, porque o personalizado hoje está muito em alta, né? Então, você vai na prateleira, pega uma vitamina, mas às vezes ali tem algum ativo que você não precisa e tem um outro que você precisa mais. Né? Então, eu falo que a manipulação é linda. Eu sou apaixonada por manipulação porque existem várias formas farmacêuticas, né? Não é só cápsula. Há um tempo atrás, a gente pegou uma criança autista que ela precisava tomar um medicamento, só que ela não conseguia deglutir cápsula. Então, a farmacêutica entrou em contato com a mãe falou, ele gosta de coisas crocantes. Aí a gente manipulou para ele um chocolate, aí deixa na geladeira, tira na hora, sabe? E aí a criança aceitou bem aquilo. Então, a manipulação é isso.
É você fazer coisas diferentes para que o paciente tenha adesão ao tratamento. Então, hoje a gente tem o filme orodispersível, sabe? Que é aquele filmezinho põe debaixo da língua. Um idoso que também não consegue deglutir cápsulas. É maravilhoso. Então, eu acho que esse é o futuro. Verdade, customizar. Né? Isso. Não, e é demais isso, né? Você imagina que faz um chocolate crocante ali pro menino tomar o remédio. Isso. E é sustentável, porque quem nunca comprou medicamento, 20 cápsulas que precisava tomar 5, 10? Verdade. E aí, né, acaba descartando. Então, você faz só o necessário que você precisa. E não tem como a gente imaginar que a grande indústria vai fazer isso. Por exemplo, em forma de chocolate crocante. Porque ela vai falar, eu preciso de escala, eu preciso de volume, e eu preciso atender o maior número de pessoas e não pensar no Pedrinho que não toma o comprimido. Aí, pra isso, entra... É legal. Pra eles não é viável, né? E vocês estão pensando em expansão também? Ou estão em Cuiabá? Estão em mais alguma cidade? Aqui, não, por enquanto, interior, não? só por aqui? Só por aqui mesmo. A gente não... Mas vocês acabam atendendo gente do interior? Muito, a gente atende muita gente. A gente atende do Brasil inteiro. Despacha, né? Despacha, hoje é muito fácil. Me conta um segredo. Por que quando eu vou numa consulta... isso aí tá na minha mente. Tá na sua mente também. Eu vou numa consulta, quando eu saio de lá, recebo 3 orçamentos de farmácia de manipulação. O meu médico tem esquema com as farmácias. Bate a real aí. Fecha na Linara, vamos... Não, você sabe que tem. Como é que é essa parceria? Não digo vocês, mas eu recebo. Você vai no nutrólogo, por exemplo. Não que funcionou, né? Não que funcionou. Não que eu fui. Mas aí eu recebo 3 orçamentos de farmácia de manipulação sem eu nem pedir. Sem pedir? Sem pedir. Aí a farmácia fala, não, é porque você passou pela clínica do doutor tal, ele tem uma parceria aqui com a gente, já vem direto a receita, já manda pra mim e pra farmácia. Geralmente a secretária do médico pede, posso mandar pra uma farmácia parceira nossa orçar? Não é? Acho que pede mesmo. Você fala sim pra tudo, né? Falo sim, onde que eu assino aí? E aí, é um jeito de fazer negócio assim, normal do setor? É o jeito de ganhar clientes? Então, nós estamos no mercado há 38 anos e a gente não tem essa política, né? As pessoas que levam a receita lá. A gente espera, nossos clientes são bem fiéis, então eles que trazem a receita pra gente. A gente não... eu não vejo nada de errado com isso, porque eu acho que é uma questão até proativa. Eu gostaria, em muitos casos, a gente até brinca, né? Você pesquisa um negócio no Google e aí dali a pouco começa a te bombardear com anúncio, post patrocinado. Eu falo, eu não sei, tem gente que não gosta, eu adoro. Ontem eu tava pesquisando umas coisas na internet e aí depois ele começou a me sugerir, eu falei, caramba, isso aqui eu não tinha visto quando eu pesquisei. E eu comecei a gostar. Aí eu dou meio que quando eu vejo que ele vai desistir de mim, falo, esse cara não vai comprar. Aí eu dou uns like, eu dou uns print. Não desiste não, que eu tô atento. Tipo, continua me mandando, né? E eu gosto disso. Então eu acho que se tiver uma abordagem que seja correta, porque eu não vejo nada de errado nisso, mandar um orçamento. Sim. Né? Eu acho que não tem problema nenhum. Se for da política. Não é uma exclusividade, né? É um orçamento. É um orçamento. E aí, tanto é que eu fechei com uma das 3. Gostei de uma e tal. Só que é engraçado, se a pessoa vai por preço, ela corre no risco da matéria-prima não ser de qualidade, né? Eu falo, é igual um sapato. Você pode comprar um sapato de couro sintético e um sapato de couro italiano. Verdade. Né? É diferente. E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção de valor, né? É porque ela vê uma cápsula, né? Remédio. Ela fala assim, manipulado. Talvez tenha isso na cabeça. E não tem uns que você toma uma cápsula e se você manda fazer em outra farmácia, você tem que tomar 3 pela mesma dose? Então, é porque aí depende... Uma cápsula, às vezes, não cabe, porque pós tem densidade, né? Então, uns são mais densos, outros menos densos, daí são mais volumosos. Então, às vezes, pode ser até na mesma farmácia, mas um lote veio menos volumoso, outro lote mais volumoso, aí não cabe em uma cápsula, aí tem que colocar em 2, 3 cápsulas. Então é isso, tá? É por isso. Tá explicado. Já não pode tomar comprimido também. 3, 4 da mesma tem coisa. Tem filme, tem sachê. Gota. Tem forma de churrasco.
Não, ainda não. Tá aí uma dica. Mas Tá aí uma dica. Tem iogurte, tem Não, picanha. chá, Injeta na picanha, assa e depois corta. Em forma de Brahma, né? Seu Em pai não forma de inventou nada. Brahma. cerveja, já pensou? O pai tava com faca e queijo na mão, né? Pois é. Tem algum caso que chamou sua atenção de você ver na gestão das pessoas, ou do negócio, ou no relacionamento com algum cliente, um cliente que agradeceu seus pais, ou você, assim, muito porque você salvou a vida deles? Tem algum caso emblemático nessa história? Eu vou contar um que a minha mãe ficou muito emocionada. Eram 2 gêmeas siamesas. E aí foi feita a cirurgia, né, de separação, e uma delas não cicatrizava. E aí a minha mãe acompanhou com homeopatia, né? E aí ajudou na cicatrização. E eles mandam vídeo para ela até hoje, das meninas bem. Então, é o tempo todo. É muito legal trabalhar com manipulação, porque a gente preza muito isso, né? A gente quer que nossos clientes tenham saúde, bem-estar, longevidade. Então, são, muitos casos. É muito gratificante. Que massa, Legal. né? Você ter uma história que impactou tanta gente. Eu vejo pessoas, por exemplo, que trabalham muito com a união. No caso dela, foi com a separação. Né? Foi bacana. Não, história bonita, gente. Toda história tem um ponto de vista bonito. O que eu faço com Vocês isso? não olham as coisas pela ótica que eu olho, gente. Eu sou assim. E aí, Gil? Não, é interessante demais a história. E os seus irmãos, eles trabalham como médicos, mas é nessa área de bem-estar, saúde ou não, outra coisa? A minha irmã, ela é dermatologista e Pronto. homeopata. Aí, ó. Venda Dermatologia tem muita coisa de manipulação Venda casada. Tem bastante. Ela trabalha muito com hanseníase. E agora ela fez homeopatia também. Ela é especialista em homeopatia. E o seu irmão? E meu irmão é radiologista. Top, já não usa tanto. Não. E vocês conseguem fazer qualquer remédio com manipulação ou não? São alguns só? Por exemplo, vou tomar um Doril. Viagra. Não. Tem. Faz. Você falou Faz tempo Doril ou qualquer pro coisa? Viagra? Os dois. Os dois. É porque Separado. aí você pega o princípio ativo, né? Do Viagra, por exemplo, do Doril, e aí você manipula. Existe algum problema na legislação que vocês gostariam que fosse mudado? Hoje, tem alguma coisa na legislação brasileira que trava o setor de vocês? Que é estúpida? Pronto, o Gil falou assim. Eu tava falando homeopaticamente. Não, eu acho que é um setor que é bastante fiscalizado, mas eu acho que tudo necessário. É necessário. É necessário. Eu acho que é em prol da saúde das pessoas, porque não tem que ser. Não pode ser muito aberto. E daí são qualquer um com pouca experiência, com pouco conhecimento, pouca tecnicidade, ó. Consegui falar. Igual uma autorização especial, o minoxidil, por exemplo, que é usado para calvície. Não é qualquer farmácia que pode manipular, porque ele é um medicamento de baixo índice terapêutico. Então, a dosagem dele, né, para fazer efeito e para causar toxicidade é muito pequeno. A linha é muito tênue, né? Isso. Então, é burocrático, é chato, você manda tudo dos controlados, o sistema, o SNGPC, trava, mas é necessário. É necessário, né? Porque senão fazer alguma tragédia vira uma bagunça. A melatonina, ela tá liberada no Brasil ou não tá? Não, ela tá liberada como suplemento nutricional até 0,21 de concentração. miligramas. Você fala 0,21 gramas. 21 gramas. Por quê? Então é nada. Aí a galera vai para os Estados Unidos e faz a festa, né? Miligramas, gente. E por que lá pode e que não pode ser lá? Isso não seria um caso da legislação atualizar ou não? Eles estão aqui sendo mais prudentes, porque lá é o país que mais se automedica, né? A melatonina eu não vejo tanto problema. Diferente do minoxidil. Diferente do minoxidil. O minoxidil... Por que é proibido? Aqui? Melatonina.
Eu acho que o Brasil ele é um pouco mais restritivo, né, nessas coisas. Muita gente acha que causa dependência. Eu não sei se causa, né? Porque aí começa, só não dorme mais se não tiver melatonina. Ela auxilia, acho que, a entrar no sono profundo, né? Auxilia. É usado até em crianças, né? Que tem dificuldade pra dormir, pegar no sono. É engraçado porque aqui você precisa de uma receita, 3 pulos pra trás, não sei o que e tal, e lá você compra Pra farmácia. na farmácia. Na Amazon, Amazon, sem justificar nada. E até Whole pouco Foods. tempo atrás era proibido, né? Não podia. Zero. Não Aí podia. o povo vai trazendo ilegal, depois é aquele negócio assim, o vape é proibido? Tem em qualquer esquina. A gente vê muita coisa assim, muito ativo que tá fazendo efeito, tá sendo usado com sucesso, aí vem a Anvisa e corta. Esse negócio de Lobby medicamento também da indústria, então, né? É muito louco essas coisas, pode né? ser, Porque boa. antigamente eu aplicava aquele ácido hialurônico nos meus joelhos, que eu tenho artrose, né? E aí esses dias eu fui entrar com um pedido no meu plano de saúde, aí negaram. Disse que não tem comprovação científica. E o meu médico tinha já cantado a bola. Falou, estão negando tudo porque saiu um estudo recente aí falando que não tem tanta eficácia, né? E como que tinha, né? Como é que tinha há um pouco tempo atrás? É muito louco esse negócio. Não sei se é lobby de farmácia, lobby de plano de saúde, né? Porque o que às vezes faz efeito hoje, amanhã já não faz mais, né? Já muda. É igual a questão do café, né? O café foi um vilão por muito tempo, né? Hoje é um herói. Ovo, né? Pois é. Mas se o médico tá vendo ali na prática clínica que faz diferença... Quem é o burocrata para decidir, né? Tô aqui pensando, eu ia falar sobre escolher profissão. Ela fala, não, primeiro você faz relações exteriores, depois você faz medicina e tal. Porque tem muito... Sério, Linara, tem muito jovem que assiste a gente. E nem todos têm uma empresa dos pais para fazer um estágio, para trabalhar, para ver se gostam ou não. E outros têm, mas não se veem fazendo aquilo, né? Você não se viu. Meu pai é médico. Então, assim, e aí? Não tem como eu falar assim, eu vou herdar a medicina do meu pai. Não, eu tenho que fazer o caminho todo que ele trilhou, e isso não é o que me motivava. Eu queria que você, com essa bagagem que você tem de olhar a geração anterior com muito sucesso, no meio ali, se posicionada, né? E indicar pra galera de 15, 16 anos, antes dos 20 ali, que conselho você daria, sabe? Olhando pra frente e olhando pra trás. Porque hoje você tá exatamente ali no meio. Sim. Né? Então você tem uma autoridade que é diferente dos seus pais falarem e é diferente de um jovem falar. Né? Que conselho você daria estando no meio pra uma pessoa falar, é isso aqui, você vai se dar bem, você vai prosperar? Então, eu acho que 15, 16 anos é pouca idade pra gente saber o que a gente quer fazer, né? Pro resto da vida. Eu acho que é analisar com calma, né? Experimentar. Eu acho que isso é fantástico. Experimentar é importante, apesar de eu estava ali dentro, mas eu nunca pensei que eu faria farmácia, jamais. Minha mãe sempre falou, Linara é dos papéis, né? Administrativo. Isso. Então, eu acho que experimentar seria, né? Seria uma dica boa. Eu acho que hoje as pessoas precisam mais experimentar, mas tem muito pai que não quer deixar o filho errar, né? Isso. E aí experimenta, filho. Vai fazer. Não faz isso que vai dar errado. Aí você acaba travando a experimentação, né? Eu acho que esse direcionamento dos pais também é muito importante, né? É muito importante, porque o meu irmão, por exemplo, hoje ele é realizado, mas ele queria fazer agronomia, não veterinária. E minha mãe, não, veterinária não tem nada a ver com você. Né? Eu vou fazer veterinária. Daí foi fazer medicina no 5º ano. Eu vou largar a medicina porque eu vou abrir uma padaria. Minha mãe falou, não, você vai abrir uma padaria sendo médico, mas você não vai largar. E aí hoje ele tá super bem. Então eu acho que esse olhar dos pais, né, esse direcionamento, não ir lá e obrigar, né, a pessoa a fazer o que o pai quer, né? Mas assim, eu acho que
se você tirar isso, os pais conseguem, né, ter um olhar ali atento em relação... O pai tá vendo, às vezes, o que a gente não tá vendo. Isso. Né? E tem que saber dosar. A gente vê, por exemplo, na Europa tem muito disso. O rapaz lá termina o 3º ano, ele vai tirar um ano sabático e vai rodar o mundo. Pra eles é fácil, o cara monta num trem e roda a Europa. O mundo tá ali. O mundo tá ali. E aí ele volta com uma bagagem, aí ele vai fazer o vestibular. Aqui, assim, a pessoa fala, meu filho tá com 16 anos na faculdade. E o meu tá com 15. O outro, o meu tá com 14, passou, eu já vou entrar na justiça pra admitirem. Então, uma disputa. Aí fala assim, não, meu entrou antes, tá? E aí? Aí ele vai formar antes. E aí? Aí ele vai ter um diploma antes. E aí? E aí ele nunca vai trabalhar nessa profissão. Porque ele escolheu isso muito cedo. Não é o que ele queria. Não tinha maturidade, né? Não tinha maturidade, não tinha conhecimento de mundo. Eu tô lendo o livro do fundador da Nike e ele falou, eu vou rodar o mundo. E o pai, naquela época, falou, tá bom. O cara rodou o mundo, ele voltou e falou, já sei o que eu vou fazer. E fabricar tênis e importar no começo, né? Pra depois fabricar. Mas assim, cara, é uma volta ao mundo. Dá uma arejada na cabeça, né? Sim, eu acho que se eu tivesse esperado mais um tempo, talvez, né, já tivesse feito farmácia de uma vez. E teria economizado aí muito tempo. Mas tudo é válido, né? Tudo é válido. Não, e você vai ser uma farmacêutica com outras habilidades que outras pessoas que fizeram farmácia direto não têm. Sim. Né? A gente tem o patrocínio do Paulistinha Delivery. Oi, Johan, tem como você projetar na tela aqui? Adoro. Uma curiosidade disso, sabe o que é? O Rodrigo, que é o proprietário, é formado em farmácia. Verdade? É verdade. E eu lembro porque, bom, eu sou amigo dele de infância. Você que não conhece o Paulistinha, tá? Já vou aproveitar e fazer aqui o merchan do Paulistinha, o melhor da cidade, tá presente aí em mais de 10 cidades do Brasil. E o Rodrigo fez farmácia na Univag. Onde eu faço. O pai dele era dono daquela farmácia, drogaria Marisabel. A drogaria Marisabel na Avenida Couto Magalhães, aí aposentou, fechou, vendeu agora. E agora ele tá manipulando. E agora ele tá manipulando sanduíches. E tá indo muito bem, mas ele fala, Júlio, eu fiz farmácia e fiquei muito tempo no balcão ali com meu pai, aprendi muito. E aprendi muito de negócio também. E aí onde ele começou, aí ele abriu loja de vender ingresso, casa de festas foi dele, abriu, enfim, um monte de coisa. Aí experimentação. E foi experimentando, acertou, abriu Cozinha dos Fundos, food truck, e acertou no Paulistinha, assim, de uma forma que ele tá super bem. Curioso, né? Uma coisa em comum aqui, farmácia. Mas agora, na faculdade, eu tô fazendo um estágio em controle de qualidade de alimentos. Aí. O farmacêutico tá entrando nessa área também. Aí, se eu soubesse, eu ia lá fazer estágio com ele. Em uma das 11 cozinhas do Brasil. Exatamente. Muito e legal. É um caso de sucesso, né? O Paulistinha. E a gente tem a pergunta que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, que é uma definição de sucesso pelo nosso convidado. Então tá aí a pergunta pra você. Como é que você definiria o sucesso na sua vida até hoje aí? É uma pergunta difícil. Né? Cai no Enem. É como eu falei, é você manter a sua qualidade sempre, independente de qualquer coisa, né? E muito trabalho, gente. Trabalhar e conhecer as novidades, saber o que está rolando lá fora, né? Não deixar de se atualizar, sempre buscar informação. A gente sempre mantém a tradição, mas, né, com a atualização. A tradição é a credibilidade de toda a história que vocês já construíram. E a inovação é que impede você de ser engolido. Porque a concorrência vem, né? Novos players. E aí você tem que estar sempre se atualizando. O sucesso, então, não pode ser manipulado. De jeito nenhum. O sucesso tem que ser em doses homeopáticas. É isso aí. Fizemos um fechamento com os ingredientes corretos. Com os ingredientes corretos. Matérias-primas. Ingredientes com as matérias-primas. De qualidade. E para você que vai tomar o seu remédio manipulado, você vai pegar e botar uma água nessa linda caneca aqui, ó. Deus seja louvado pelo dom da arte. Uma obra de arte feita pelo artista Rafael Jonier, que é um presente de quem passa aqui pelo nosso programa e que simboliza aqui a sua história linda que foi contada aqui, a história da sua família, e que vocês tenham ainda muito, muito, muito mais sucesso.
Obrigada. O negócio de vocês, perenidade, vida longa. Isso aí, mais 40 anos pela frente aí, no mínimo. A farmácia Nossa Senhora de Fátima. É um muito presente pra obrigada, você. gente. Eu agradeço. Foi muito legal. Eu agradeço o convite, agradeço a Vivi, né? Adorei. Que fez essa conexão. Que fez essa conexão. Eu conheci a Vivi semana passada. Olha só que legal. É. A Vivi mandou muita gente pra gente. Por conta da minha obra, né? Então, eu agradeço muito, gente. Foi muito legal, gostei muito. Massa. E se vocês precisarem, Farmácia Nossa Senhora de Fátima está à disposição. Qual que é o Instagram? Fala aí pra sua câmera aí, o Instagram da... @ Nossa Senhora de Fátima.farmácia. Aí. Você que não conhecia, que eu duvido. Duvido. Você é desse planeta. Não tem como se você não é desse planeta. Né? Passa a seguir aí. E você vai mesmo querer aquele produto lá que você falou? Viagra manipulado. Manipulado. Não precisa. A de pirona tá. Eles fazem um que não é azulzinho, eles fazem de uma cor diferente pra disfarçar, Gil. A gente fala isso fora do ar. Porque o programa fica por aqui. Mais uma terça-feira. Mais uma terça-feira. Semana que vem tem mais uma história de sucesso aqui no Papo à Vista. Um podcast da Rentalize.